Boa noite, terceiro ano, tudo em ordem? E aí os estudos? Estão indo de vento em popa? As pesquisas, os amores e desamores da nossa política? E é por aí, né? Vamos lá, que é assim que a gente aprende mesmo e enriquece. Nós estamos tentando viabilizar algo aí bacana para nós termos um debate, uma discussão legal a respeito disso. Agora nós vamos dar continuidade no nosso módulo aí, né, que é o volume único, na página 25 e 26, e eu quero dar um pouquinho mais uma andada na matéria, em detrimento do que ocorreu com a plataforma, né, que eu fiquei aí alguns dias sem postar história, filosofia estava tudo normal. Então vamos lá, muito fácil, eu analisei bastante isso aqui, e vai ser bem jogo rápido para vocês verem. Idade Média. Então, você já tem que se reportar, ver o que é feudo, é campo, é igreja, é senhores feudais, é vassalo, e aí vai, cruzadas, baixa e alta e baixa Idade Média. Você tem que rapidamente fazer essa leitura. Então, essa aqui que é de Minas Gerais, tá assim, ó, sobre a atuação da Igreja Católica na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média, século V e VI. Podemos afirmar que... Então você já pega rapidamente o paralelo. Agora ele cita e deixa claro aí, Igreja Católica. Então faça a análise a partir da Igreja Católica. E ele coloca a saída da Antiguidade para a Idade Média. Por isso que eu sempre falei para vocês que é muito válido fazer essa leitura sempre dos períodos. Mesmo hoje sendo obsoleta, a maioria dos historiadores não concordam com essa divisão tradicional da história, mas querendo ou não, sempre existem questões que se reportam dessa maneira. Então é fácil de vocês fazerem a ligação. Então nós temos que afirmar que a resposta é a letra B. Olha aqui, mantinha sobre sua guarda uma boa parte da produção intelectual existente no Ocidente, sobretudo em manuscritos nas bibliotecas e mosteiros. Eu falei isso várias vezes para vocês e ainda até citei, né, o filme O Nome da Rosa, que deixa isso aí muito claro. E hoje eles melhoraram, porque hoje eles ainda colocam assim, ó, uma boa parte da produção intelectual. Eles amenizam um pouco depois que eles tiraram a nomenclatura de que seria Idade das Trevas, tá? Então é uma questão boa para você fazer uma análise. A 2 é a PUC do Rio Grande do Sul. A respeito da estrutura social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Europa Ocidental durante a Idade Média me reporta muito a feudo. E aí ele está falando de sociedade. Como que era a sociedade estamentária? E aí então vamos ver o que ele pede. Ele dá a questão 1, 2, 3 e 4 para ver quais seriam as corretas. A letra também correta é a B. Nós vamos isentar somente aí a terceira, a 1. Olha tanto que ela está correta. O feudalismo veio substituir o sistema escravista. Claro que não existe escravo. Ele agora é substituído pelo servo, com a queda do Império Romano do Ocidente no que tange as relações sociais e a produção de bens materiais. 2, que também está correto. A sociedade medieval se caracterizou por diferentes formas de relação de trabalho, que podia ser executado por servos, trabalhadores livres e, olha aqui, escravos por dívidas, que ainda assim eles não se tornavam escravos, ele ia mudando. A partir do momento que você tem dívida, você deve. Você fica preso, tá? É por isso que ele tem essa conotação aqui. Porque fala de relações, as formas de relação de trabalho, ok?
A 4, que também está correta. Na sociedade estamental medieval, a nobreza, além de controle de terras, era responsável pela atividade militares e o clero, além das funções religiosas, tinha importante influência política e ideológica. Preste atenção. Além de funções religiosas, tinha importante influência política e ideológica. Tá? Então pensa aí no poder. O que é o poder e a partir do poder quem comanda até politicamente. A história mudou? Não mudou. Eu sempre falo isso e eu sei que eu posso ser criticado por outros amigos, mas a história é cíclica. Porque o que ela vai mudar é o momento da história. Mas a maneira com que eles estão agindo e como eles agem em qualquer história da humanidade é muito semelhante ao que já ocorreu. Por isso que muitas vezes, quando você estiver estudando sobre o tema a ser debatido por nós aí, você vai ver e aí vai entender por que às vezes alguns de uma parte, ou direita ou esquerda, tomam algumas decisões radicais, porque historicamente eu já tenho embasamento para achar que aquilo vai ocorrer. Então, quando você acha que a esquerda ela é radical, é porque ela está vendo indícios que alguma coisa está prestes a ocorrer. E assim vice-versa, porque em determinado momento ocorreu alguma coisa dessa maneira. Eu acho que se vocês pensarem principalmente em Brasil, quando eu peguei para dar história do Brasil, você vai ver vários momentos da história que depois eu vou colocando para vocês, que vocês vão ver que isso é verdade. FUVEST, São Paulo. Assim, pois, a cidade de Deus, que é tomada como una, na realidade tripla, alguns rezam, outros lutam, outros trabalham. As 3 ordens vivem juntas e não podem ser separadas. O serviço de cada uma dessas ordens permitem os trabalhos das outras 2 e cada um, por sua vez, presta apoio às demais. Todas as vezes cai essa questão quando cai a Idade Média. Leia bem essa questão. A resposta aí é a B. O trecho acima, escrito em 998 d.C., representa uma justificativa funcional das diferenças sociais no mundo medieval. É uma justificativa porque que vivem daquela maneira. E aí você vai ver quem é que é o detentor do poder. Viu? Essa questão cai todas as vezes. Número 4, servidão e vassalagem. Eram 2 formas de relação social existentes na Idade Média, através das quais os senhores se impunham. Sobre esses modelos de relação social, é correto afirmar que, presta atenção, através das quais os senhores se impunham. Então, na vassalagem, um nobre submetia a fidelidade a outro nobre que assim tornava-se seu suzerano. Isso aí infelizmente, aquilo que nós vimos, de vassalo, suzerano, e aí vai, vassalagem, ver como que é essa relação entre eles, que você fecha tranquilo qualquer questão. A 5. Durante o período medieval, a Igreja Católica, herdeira das tradições romanas, sobressaiu-se como a mais poderosa instituição e grande baluarte da cultura europeia. À medida que avançava e convertia novos povos ao cristianismo, ampliava ainda mais seu poderio espiritual, e material, e fundia a cultura romana com a dos povos convertidos. No que se refere ao papel da Igreja Católica na cultura europeia medieval, é correto afirmar que a educação formal espalhou-se pela Europa através da Igreja Católica, a qual estavam ligadas as escolas e as universidades medievais. Isso foi tão forte que você pode ver que as primeiras universidades e escolas, e até hoje as grandes, que têm muito nome, têm grande nome, de grande relevância até hoje, são ligadas à igreja. Por quê? Porque era uma maneira, então, delas dominarem o conhecimento e fazer.
Você vai ver que depois em estados autoritários e totalitários, eles agem tal qual. Você vai ver que quem é nacionalista e a partir do nacionalismo até extremista, eles vão utilizar da mesma maneira. Por quê? Porque é uma maneira de persuasão ideológica. Se eu mantenho aquilo sobre as minhas rédeas, eu sei conduzir como conduzir. Segura aí, ó, as minhas falas. E, terminando, a todos os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou em mar, ou perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão, que sejam doravante cavaleiros de Cristo, os que eram senão ladrões. A terra que habitam é pequena e miserável para tão grande população, mas no território sagrado do Oriente há extensões de onde jorram leite e mel. Tomai caminho do santo sepulcro, arrebatai aquela terra da raça perversa e submetei a vós mesmas. Nós vimos isso na aula passada, então está muito recente. Do que o autor está me falando? Eu só de ler isso aqui, eu já tenho que ter ideia qual seria a pergunta em relação a isso. Olha aqui para vocês verem. O discurso proferido pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont conclamava. Olha aqui, ó, letra D. As pessoas de fé a participarem do movimento das cruzadas, expedições religiosas e militares que alteraram o panorama europeu. Ficou claro isso na última aula. E a partir da aula que vem, nós vamos falar desse surgimento do Islã e a expansão do mundo árabe. Eu vou discorrer ele todo na próxima aula. Fiquem com Deus e até breve com um bom diálogo entre nós.